Nossa intenção hoje é falar um pouco sobre esse tema do namoro. A Clear está para lançar mais um livro da série da família, da série Douglas Wilson, dessa série. E nós vamos lançar o livro Sua Filha em Casamento. Mas como preparação, como talvez uma forma da gente compreender melhor e aprofundar a compreensão a respeito desse assunto, nós decidimos fazer então uma série, 2 palestras apenas, 2 aulas, ou enfim, 2 comentários sobre o tema. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia ensina sobre namoro. Tem algumas perguntas que talvez vocês possam responder. Será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Será que namoro é um termo bíblico que vale a pena o cristão compreender, estudar e aprender a respeito disso? Será que você está na hora de começar um relacionamento como esse? Se você já está num relacionamento como esse, será que está na hora de você assumir o compromisso de um casamento? Como está isso? Então, primeiro eu queria começar essa nossa reflexão falando sobre o termo em si, para que nós possamos ter uma compreensão mais precisa a respeito disso, do que nós vamos falar aqui. Eu não vou me preocupar tanto com os diferentes termos que existem no meio evangélico a respeito do assunto. Nós temos namoro, nós temos corte, dating, sei lá, os termos que existem são vários. Esse relacionamento que nós estamos falando, eu queria defini-lo da seguinte forma: é um relacionamento entre um homem e uma mulher em preparação para o casamento. Ou seja, não é o casamento, não é a solteirice. É um relacionamento entre um homem e uma mulher que estão se preparando para o casamento. Então, embora termos, nomenclatura sejam algo importante, a gente não deve desprezar o termo. O nosso foco hoje não é tratar das distinções, o que é melhor a gente usar, se é namoro, se é corte, se é qualquer outro termo, se é noivado, qual é o melhor termo. O nosso objetivo não é esse. Também nosso objetivo não é querer combater o termo ou conceito de namoro que o mundo tem. Pelo menos não combater diretamente, nós não vamos gastar muito tempo com isso. Por que nós não vamos gastar muito tempo com isso? Eu acho que é muito simples a resposta. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui que eu estou sem Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler dos versículos 1 a 8. Mas ele corta aí para ficar mais objetivo. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais ou como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também está no seu Espírito Santo a vocês, que também dá o seu Espírito Santo também a vocês. Então, esse é um texto interessante para a gente refletir um pouco sobre o conceito de namoro que o mundo tem. Se nós olharmos para o que o mundo considera como namoro, pergunta a qualquer amigo seu que não é cristão sobre o que é namoro, pede ele para definir isso. É bem provável que ele vai definir em termos, não nas mesmas palavras, mas nos termos que sejam análogos ao que o apóstolo Paulo acabou de combater. Por isso eu não quero me desgastar tanto falando sobre, gastar metade desse tempo que nós temos aqui falando sobre isso. Eu vou gastar alguns minutos apenas lembrando o seguinte:
Primeiro, lembre-se do contexto dessa carta. É uma carta escrita à igreja em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade grega que existia muita perversidade sexual. Existiam aqueles templos dedicados àquela deusa Diana, a deusa Afrodite, que eram templos dedicados à imoralidade sexual. O serviço de culto deles era a prática da imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual que é usada aqui pelo apóstolo no versículo 3 é a palavra grega porneia. Então ela abrange tudo que a gente, mais do que apenas a ideia de prostituição, mais do que a ideia de pornografia, ela é um sentido mais amplo mesmo de todas as imoralidades envolvidas na área sexual. Então, a cidade de Tessalônica era uma cidade recheada de imoralidade sexual. E Paulo está escrevendo para esses irmãos, esses cristãos que viviam nessa cidade recheada de imoralidade sexual, falando que eles deveriam fugir disso, se abster dessas coisas, evitar essas coisas, não se envolver com essas coisas. Porque eles foram chamados, porque a vontade de Deus para a vida deles era a santificação. Se eles deveriam ser santos, porque assim Deus os chamou, essa era a vontade de Deus, então deveriam se abster dessa realidade que era comum, que era natural para o povo de Tessalônica. Então como eles deveriam fazer isso? Controlando o seu próprio corpo. Então, primeiramente, eles deveriam se preocupar consigo mesmos e não se expor à tentação, não se expor à imoralidade sexual. Então, deveriam se preocupar com o seu próprio corpo. É o versículo 4 e 5. Mas não apenas isso. Mas também, no versículo 6, ele fala, nessa matéria, você não defraude o seu irmão, ou não ofenda. Ou também, numa outra versão, você não pode enganar o seu irmão. Então é bem claro aqui que a preocupação do apóstolo com relação à imoralidade sexual tem a ver primeiro com o indivíduo, você deve se preocupar, mas também você deve preocupar com o que você faz com o outro, para que você não defraude ou não leve o outro à imoralidade sexual, nem pratique imoralidade sexual com o outro. Dessa forma, nós podemos já categorizar que a prática de namoro que o mundo tem é uma prática perversa, demoníaca, satânica. Ela vem do fundo do inferno para destruir a fé das pessoas. É uma prática fundamentada na imoralidade sexual. Não tem nada a ver com um compromisso pactual, não tem nada a ver com o respeito mútuo entre as duas partes, mas é apenas um momento entre dois jovens que eles querem usar o outro para satisfazer seus desejos imorais, sem se preocupar com a santidade do outro. Então, se você que está me vendo agora vive um namoro conforme o mundo, ou nunca se preocupou a respeito do que a Bíblia fala sobre o namoro, eu convido você a pensar o seguinte: será que você poderia, ao final de uma noite dormindo com a sua namorada, ou depois de ir ao cinema com a sua namorada, passear de carro com a sua namorada, você poderia parar, pegar na mão dela e orar juntos e agradecer pelos momentos que vocês tiveram? Agradecer a Deus pelos momentos que vocês tiveram? Você poderia filmar a forma como você estava agindo um com o outro e mostrar ao pai da sua namorada com orgulho? Se você não está fazendo isso, possivelmente, se você não tem coragem de fazer essas coisas, possivelmente o que você está fazendo não passa de satisfação de desejos carnais, sem qualquer controle do seu próprio corpo e sem qualquer preocupação em não defraudar essa moça ou esse rapaz. Então a Bíblia condena categoricamente esse conceito de namoro que o mundo tem, esse conceito de namoro recreativo, né, de satisfação sexual uns com os outros. E eu não estou falando apenas do ato sexual em si, né, mas da satisfação sexual no sentido mais amplo mesmo, da preparação para o ato sexual, que é a prática comum no namoro, inclusive entre os jovens cristãos, ou ditos cristãos, do evangelicalismo moderno. Dito isso, o que eu quero também deixar claro é que nosso objetivo hoje não é traçar várias regras, então, de como deve ser o namoro, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Essas regras, elas limitam você apenas a um caminho, você não pensar a respeito da forma como você está agindo. Não é fundamentado em regras que você vai construir um bom relacionamento que agrade a Deus, ou um namoro bíblico, ou uma corte bíblica.
vai ser baseado em princípios. São os princípios da palavra de Deus que vai fazer com que você olhe para as diversas situações que você esteja passando e então, aplicando esses princípios, ter paz de consciência para saber o que fazer. Regras te levam a viver no limite da moralidade. Até onde eu posso ir? Né? Se você tem uma regra, eu não posso andar a 80 km, o limite de velocidade é 80 km por hora. Então, se você passa na barreira que mede 80 km por hora a 79, você está com a consciência tranquila. É apenas uma regra. Mas e quanto ao princípio? Existe um princípio de segurança no trânsito, você deve colocar o seu cinto de segurança, porque você pode a qualquer momento bater e, enfim, ter uma tragédia. Então, o que você faz? Você usa o cinto de segurança, ignore a regra em relação a isso, mas você usa o cinto de segurança por causa da segurança, por causa de um princípio. Não é simplesmente quando você acha que você irá sofrer um acidente. Você usa todo momento porque você acha que existe um princípio que rege aquilo de garantir a sua própria segurança. Então, a mesma coisa deve acontecer com relação ao seu namoro, à sua corte ou coisa do tipo. Você deve ser regido por princípios. Porém, a Bíblia, que é a fonte dos princípios que nós podemos sondar para glorificar, viver para a glória de Deus, não fala sobre namoro. Você não vai ter um texto bíblico falando sobre namoro, nem sobre o conceito exatamente de namoro, né? Nem sobre a palavra namoro. Você não vai ver isso claramente nas Escrituras. Então nós devemos usar um outro princípio bíblico importante, que é o princípio da clara e lógica dedução. Nem toda doutrina bíblica, nem todo ensinamento bíblico, ele tem um versículo prova. Mas ele pode ter um conjunto de versículos que juntos eles formam o conceito, formam a ideia que nos levam a tirar conclusões claras e lógicas das Escrituras. Uma das doutrinas mais comuns que usa esse princípio é a doutrina da Trindade. Você não vê a doutrina da Trindade em uma palavra, Trindade, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma só essência, uma só divindade. Você não vê isso. Você vê vários textos falando sobre as 3 pessoas, vários textos falando sobre a unidade das pessoas, mas você não vê um texto que concatena, que resuma esse corpo de doutrina. Da mesma forma, você não vai ver um texto que resuma o corpo de doutrina a respeito desse relacionamento pré-matrimonial com vistas ao casamento, que a gente hoje está chamando de namoro, que você pode chamar de corte, ou o que você quiser neste momento. Então, nós devemos fazer isso a partir de uma lógica e clara dedução das Escrituras. Então, nós temos alguns princípios para poder fazer uma boa dedução a respeito disso. Primeiro, nós somos chamados a viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, tu quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nós somos convocados por Deus a fazer todas as coisas para a glória de Deus. O Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, é o conhecimento da verdade que nos faz estar livres das artimanhas de Satanás e da opressão do pecado, para que nós possamos então, livres disso, conhecendo a verdade, demonstrar o amor. Quem me conhece, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você conhece a Deus, se você conhece a Cristo, você quer guardar os mandamentos. Qual é a fonte de conhecimento a respeito de Cristo? Qual é a fonte de conhecimento a respeito do modo pelo qual nós devemos viver? As próprias Escrituras. Então nós temos um primeiro princípio, devemos viver para a glória de Deus. Nós temos um segundo princípio, a fonte onde nós encontramos o modo pelo qual nós devemos viver está na própria palavra de Deus. Se nós devemos viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, onde nós devemos buscar conhecimento para poder saber que o nosso relacionamento, nosso namoro tem que ser para a glória de Deus? Nas Escrituras. Porém, as Escrituras não falam diretamente sobre casamento, sobre namoro, mas ela fala diretamente sobre casamento. E se nós estamos falando de um relacionamento pré-matrimonial, com vistas, com o objetivo de chegar ao casamento, então conhecer o que a Bíblia fala sobre casamento é o que vai dar a sustentação, que vai dar o fundamento para reger os princípios, para nos dar os princípios para um namoro cristão. Portanto, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33, ali nós vamos ter o fundamento do casamento e a partir daí nós poderemos concluir alguns princípios para o namoro, podemos refletir a respeito disso. E o meu foco hoje não vai ser descrever sobre o namoro ou sobre a corte na sua prática. O livro que está chegando ele é excelente a respeito disso. Eu gostaria que você refletisse sobre o que é necessário para um homem e para uma mulher casarem.
Porque sem que você tenha essas qualificações, sequer você deveria estar pensando em namorar. Então, pense a respeito do que a Bíblia exige do homem e do que a Bíblia exige da mulher para que eles possam ser uma só carne, para que eles possam casar. E a partir disso, você vai poder fazer uma autoanálise. Será que eu tenho condições? Será que eu sou um homem conforme as Escrituras estão exigindo para poder ser o guia de uma mulher? Será que eu sou uma mulher a respeito da forma como as Escrituras exigem que uma mulher seja submissa ao seu marido? Será que eu já tenho condições para exercer isso? Porque se você não tem condições para exercer essas atividades, o que você deveria fazer é buscar ter essas condições e não buscar uma outra pessoa. Então vamos lá. Primeiro, em Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, assim como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então é importante nós chamarmos a atenção aqui para as qualificações dos homens e para as qualificações das mulheres, entender o que é necessário que você desenvolva para que possa iniciar um relacionamento, para que possa iniciar um namoro cristão, e então avaliar se você está no momento de começar esse namoro ou não, ou se você está no momento de terminar o relacionamento que você tem agora, por ele não estar adequado ao momento da sua vida. Essa é uma possibilidade também que você deve de fato considerar. Eu não diria que podemos dizer que exista um relacionamento como um namoro que não tenha um foco claro no casamento, não dentro da perspectiva bíblica. Da mesma forma como não existe casamento sem uma consumação, sem um pacto, não deve existir esse relacionamento, biblicamente falando, não existe um relacionamento onde dois jovens se encontram, mas eles não estão com o propósito de casarem. E quando eu estou falando de propósito, estou falando de propósito real, de algo palpável, de um compromisso de casamento, não apenas de uma intenção futura, de uma esperança. Existe uma diferença entre você ter um plano e você ter um sonho, né? Eu planejo viajar semana que vem. Eu sonho em conhecer a Disney. São coisas totalmente diferentes. Viajar semana que vem é algo palpável e realmente está nos meus planos, ela é exequível. A não ser que aconteça alguma catástrofe, eu não executarei esse plano. Agora, um sonho, eu não estou me preparando para conhecer a Disney. É um sonho. Então, não deve ser um sonho o casamento. Não pode se fiar nessa desculpa de que nós somos crentes, a gente lê a Bíblia juntos e a gente sonha, a gente tem o propósito de se casar. Mas quando? O que vocês estão fazendo em prol disso? Nada, né? Então é algo tão distante que vocês não podem sequer dizer uma data, um período do tempo onde isso vai acontecer. Então certamente não é essa a ideia. A ideia do namoro que nós estamos falando, ela é onde existe um propósito real, um plano real para que você se case. Então, aos homens, primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção aos homens a respeito da responsabilidade dos homens e que as mulheres prestem atenção a isso também, porque isso vocês devem avaliar quando um homem, um jovem, se aproxima de vocês. A primeira instrução que o apóstolo Paulo dá aqui é que o homem deve ser o cabeça da mulher. E que ele deve ser assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, o apóstolo está aqui deixando claro que quem é o líder no relacionamento é o homem. Ele deve liderar, ele deve guiar.
o relacionamento. Não é a mulher, é o homem que deve guiar o relacionamento. Isso já é um certo assombro para a cultura moderna. Mas enfim, é o que a Bíblia nos ensina, é o princípio que deve reger o casamento. Mas como o homem exerce essa liderança? Qual é o método, qual é o formato, qual é a aplicação que o homem deve exercer nessa liderança? Ele deve amar a sua esposa. É o amor dele para com a sua esposa, assim como o amor de Cristo para com a igreja, que é o fundamento dessa liderança que ele tem no casamento. Logo, nós podemos também dizer que o amor não é aquele sentimento subjetivo, irresistível, arrebatador, que nós aprendemos com certa frequência nos filmes, nas novelas e nos seriados. Amor não é esse tipo de coisa. Amor não é um sentimento. Amor pode ter sentimentos, e ele até reflete esse tipo de coisa, mas o amor ele é definido nas Escrituras não por aquilo que se sente, mas por aquilo que se faz. Porque o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Então, como é que Cristo amou a sua igreja? Se entregando, fazendo alguma coisa. Cristo não ficou meditando a respeito da igreja, sonhando na igreja. Ele fez algo, ele agiu. Como Deus amou o mundo, enviando o seu Filho, ele não ficou ali considerando as coisas, planejando e vendo como ela é bonita, como ela é linda, como eu gosto dela. Não, ele agiu em prol, em benefício da igreja, em benefício do seu povo, para a salvação do seu povo. Isso é amor. Amor é uma ação em prol, em serviço, em benefício de outrem. Então, como é que você ama o seu próximo? Considerando ele, tendo uma boa estima a respeito dele, mas nada fazendo. O apóstolo Tiago fala que se você vê um necessitado e você não o ajuda, o seu irmão necessitado e você não o ajuda, você não o ama. Você está mentindo a respeito disso. Como você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Como é que você prova o seu amor? Fazendo as coisas. Então, o amor é um sentimento, principalmente. Obviamente, ele traz como seu resultado, ele traz como... ele vem junto nesse pacote do amor, o sentimento. Mas ele é fundamentado nas suas ações. Então, o serviço do marido para com a esposa, a liderança dele está em amar. E como é esse amor? Fazendo coisas pela esposa, servindo a sua esposa. E ele tem que servir a sua esposa, ele tem que garantir o marido pelo menos 3 aspectos importantíssimos aqui. Então, como é que ele demonstra esse amor? Como é palpável esse amor no casamento? Primeiro, ele deve garantir o cuidado espiritual da esposa. Depois, ele deve garantir o cuidado moral da esposa. E terceiro, ele deve garantir o cuidado financeiro da esposa. Nós vamos ver isso nesse texto e com base nos princípios gerais das Escrituras. Primeiro, cuidado espiritual. Esse é o fundamental. Esse daqui é o principal dos 3. Sem o cuidado espiritual, todo o resto rui. Todo o resto deixa de ser um real cuidado para com a vida. Porque Cristo entregou a sua vida para a igreja para fazer o quê? Para salvar a sua igreja. Não é para dar alimento, nem para proteger, nem para ensinar regras de como conviver, nem para ser uma inspiração, um líder inspirador. Cristo morreu pela sua igreja para salvá-la. Então a preocupação com a vida espiritual, ela é o fundamento sobre o qual está a liderança do marido. Se ele falha nessa área, ele está falhando em todo o resto. Ele não é um marido conforme as Escrituras. Ele mente a respeito de Cristo. E se você já leu o livro Futuros Homens, ou Marido Federal, ou Reformando o Casamento, do Douglas Wilson, desses 3 livros, ele vai deixar claro que a liderança do marido para com a esposa, ou ele ser o cabeça do lar, não é uma possibilidade, não é algo que ele exerce, é algo que ele é. Ele é o cabeça do lar. Então, quando ele falha no cuidado espiritual, ele está mentindo a respeito de Cristo, porque como cabeça, ele não está agindo como se fosse a cabeça, mas ele é. Então, ele está mentindo. Ele está vilipendiando a imagem de Cristo diante da sua família e da sociedade. De forma que é extremamente importante, então, que você esteja preocupado a respeito do cuidado espiritual. O marido tem que estar preocupado a respeito do cuidado espiritual. Então, essa é a principal tarefa do marido. E isso é tão forte, mas é tão forte que a Bíblia condena a relação que
possa existir entre alguém que tem fé diferente da do marido, ou a esposa do marido. Porque é ali que está fundamentado o casamento deles, a liderança, a boa ordem no casamento. É na liderança espiritual, mas se o marido não é crente, se o homem não é crente, não deve haver casamento. A não ser que ela já tenha se convertido, a moça tenha se convertido depois do casamento. Mas não deve se iniciar um casamento entre pessoas que não têm a mesma fé. E tal forma como isso é importante para as Escrituras. Então, como ele exerce essa liderança espiritual? Primeiro, versículo 26 e 27. Santificando, buscando a santificação. Então ele deve ter o cuidado espiritual buscando a santificação. E como é que acontece essa santificação da mulher? Santificação, a palavra santidade significa separação, significa essa proteção que deve existir sobre a mulher em relação ao pecado. Então, essa purificação, essa separação acontece pela purificação, que é a lavagem por meio da palavra, das Escrituras. Logo, o marido, ele é aquele que é responsável pelo ensino da fé cristã em casa. Ele é que tem que estar garantindo que a fidelidade das Escrituras esteja sendo mantida na casa dele. Ele deve garantir que a sua esposa conheça as Escrituras. Ele é a fonte, ele é o alimento para o conhecimento das Escrituras. É a principal fonte de conhecimento das Escrituras dentro da sua casa. Então ele deve garantir que ele deve ler a Bíblia com a sua esposa. Ele deve ensinar a sua esposa a ler a Bíblia e a entender a Bíblia. Ele deve ensinar a sua esposa a orar. Ele deve garantir que a sua esposa esteja nos cultos, seja frequente aos cultos, que participe dos meios de graça que Deus estabeleceu. Ele deve providenciar boa literatura na sua casa sobre a vida cristã, sobre as doutrinas cristãs, para que o verdadeiro ensino das Escrituras seja disponível para a sua esposa. Ele não precisa ser um teólogo, um doutor em teologia, mas ele é o responsável, ele deve garantir que se a sua esposa tem alguma dúvida a respeito de algum assunto teológico, algum assunto a respeito das Escrituras, se ele não conhece isso, ele vai garantir que esse assunto seja respondido da maneira mais fiel. Mesmo seja através de livros, seja através de presbíteros, pastores da sua igreja. Logo, assim se dá mais ou menos o processo de santificação, a responsabilidade que o marido tem para garantir o bom alimento espiritual dentro da sua casa. Qual é o benefício de fazer isso? O marido não tem só essa responsabilidade, mas ele recebe o benefício. Assim como Cristo, ao se entregar e a buscar a santidade da igreja, ele apresenta a igreja a si mesmo gloriosa, sem ruga, nem mácula ou coisa semelhante. O marido, ao se entregar, ao se esforçar para ser aquele que representa Cristo dentro do lar e garantir a pureza da doutrina dentro do lar, ele vai colher o benefício de receber para si mesmo uma esposa piedosa, uma esposa que ama a Deus, que o auxilia nos deveres espirituais, que o auxilia na vida e na caminhada cristã. Além disso, o marido deve lembrar que ele dará conta de todas as suas ações com respeito à sua esposa. Então ele vai ter que responder pelo ensino e pela instrução da esposa. Mas não apenas o aspecto espiritual o marido deve garantir, ele deve garantir também um cuidado moral, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Assim como somos um com Cristo, o apóstolo Paulo está falando que a igreja é um com Cristo, é membro do corpo, é membro da carne, é membro dos ossos de Cristo. A mulher também é uma só com o seu marido. E é por isso também, versículo 33, versículo 31, se não me engano, deixará o pai e sua mãe se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é esse conceito da união entre marido e mulher. Eles se tornam um. Então, quando eles se tornam um, o marido assume a responsabilidade sobre a vida da sua esposa. Isso significa que os compromissos que a sua esposa assume, os votos que a sua esposa faz, é responsabilidade do marido. Nós temos os princípios da lei de Deus no Antigo Testamento, que dizia que se uma mulher faz um voto a Deus e o seu marido não se pronuncia dentro de um certo período, aquele voto então tem validade. Ele é responsável agora por aquele voto. Se ele
interrompe nesse período lá que ele tem para avaliar, se no lugar dele ficar calado ele fala, ele pode revogar o voto da mulher. O que a Bíblia está nos ensinando? Que existe uma responsabilidade maior sobre o marido, a tal ponto de que a sua liderança pode revogar um compromisso que a sua esposa faz, uma decisão que ela toma. Ele pode revogar, mas se ele não revogar, a decisão que ela tomou agora é dele. Ele é o responsável por aquele compromisso. De forma que se as consequências vierem e forem negativas, ele assume as consequências. Ele não vira para ela e fala, tá vendo, eu te avisei, você não deveria ter feito dessa forma. Não, porque a decisão foi dele. Não importa se ele não quis verbalizar isso. Ele é responsável pela decisão que a sua esposa tomou. Então ele vai prestar contas de tudo que ele fizer e de tudo que a sua esposa fizer e das decisões que ela tomar a Deus. Então não é apenas assumir responsabilidade sobre a vida espiritual, garantindo coisas espirituais. É também assumir essa liderança moral, ética, no comportamento, no compromisso com a palavra empenhada. É ser um exemplo a ser seguido, é ser um modelo de como se comportar diante das pessoas, de domínio próprio. Isso é ser um marido que guia a sua esposa também no aspecto moral. Além disso, tem um aspecto emocional, está dentro desse aspecto moral, né? Tem as questões emocionais. O marido ele deve ser uma fortaleza emocional no lar. Então, ele é quem guia a sua casa emocionalmente também. Ele garante a estabilidade emocional no lar. Embora a influência que a esposa tem é enorme na estabilidade emocional do lar, ele não pode deixar que as coisas sejam desestabilizadas. Ele tem que ter essa proteção emocional dentro da casa. Ele não pode ser aquela pessoa sensível, que você fala alguma coisa para ele e ele já se chateia, já se irrita, não tem domínio próprio. Não, isso não é característica de um homem maduro. Ele precisa ser um homem maduro, que tenha solidez. Porque quando a sua esposa está triste ou quando ela está emocionalmente abalada, ele não esteja, para que ele possa ser o suporte que vai protegê-la nesses momentos. Além do cuidado moral, de garantir o cuidado moral, o marido também tem que garantir o cuidado financeiro. Versículo 29, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E o versículo 31, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão sua carne. Essas palavras aqui são cheias de significado bíblico. Elas não estão aqui à toa, aleatória. O conceito do homem deixar os pais, ou seja, deixar a supervisão, o cuidado, o patrocínio, o sustento que os pais têm. É o homem quem deixa a casa dos pais, não é a mulher quem deixa. É o homem quem deixa e ele quem busca a mulher e se une com ela. Se ele deixa a casa dos pais para se unir com a mulher, ele começa a assumir a responsabilidade financeira. Ele cuida, ele protege financeiramente a casa. Então, esse deixar a casa dos pais também indica que o homem, para fazer isso, ele precisa ter autonomia, independência. Ele tem que conseguir arcar com as suas próprias despesas por si mesmo, pelo menos de modo ordinário. Pelo menos em situações comuns, ele deve garantir o seu sustento e, se ele vai casar, o sustento da sua esposa. Não é responsabilidade da mulher o sustento financeiro do lar. Quem cuida do corpo, quem alimenta e quem sustenta o corpo é o Senhor da igreja, e na analogia que Paulo faz aqui, é o marido que faz isso com a esposa, não é o contrário. Então, toda essa responsabilidade que é exigida do homem reflete a necessidade que ele deve ser o provedor do lar. Ele deve ser o provedor da sua casa, é ele quem vai buscar o alimento, ele garante que haja comida, que haja o teto, que haja a roupa dentro de casa. Não é a mulher que é responsável por garantir essas questões financeiras. É o homem que é convocado por Deus para sair e para trabalhar. E observe aqui que é trabalhar, não é emprego, não é necessariamente a mesma coisa que emprego. O emprego é um modo de você
trabalhar, de exercer a sua vocação. Mas trabalhar é algo mais amplo. Trabalhar é o exercício produtivo da sua vocação. É o contrário da preguiça. Não é a mesma coisa que o emprego. Você pode ser um preguiçoso no seu emprego, mas o trabalho é o exercício produtivo daquilo que Deus chamou para fazer naquele momento. Seja para ser um empacotador de mercado, para ser o frentista de posto de gasolina, para ser o empresário, para ser um médico, para ser um professor, não importa qual a vocação que você tem naquele momento, fazer isso de maneira produtiva é o que Deus te chamou a fazer. Então é fundamental que o homem também tenha, além de ter o cuidado financeiro do lar, né, garantido alimento, garantido o sustento, garantindo que a esposa, ao deixar a casa de seus pais para morar com ele, terá a proteção financeira, terá a proteção, a segurança necessária. Ele também deve demonstrar que já tem maturidade, tem condições financeiras para arcar com outros compromissos relativos à piedade, compromissos financeiros, entre eles o sustento do ministério da palavra e a obra de misericórdia. Se o homem não tem condição de contribuir para o sustento do ministério da palavra, ele está deixando de cumprir a sua responsabilidade também espiritual de garantir que a pregação fiel da palavra seja anunciada na igreja que ele é membro e para a sua própria família. E ao exercer as obras de misericórdia, ele demonstra amor ao próximo e ensina os princípios morais pelo qual ele deve guiar a sua família. Então também, se ele não é responsável quanto à administração financeira, para que ele tenha com que comer, com que se vestir, que ele tenha um teto, para que ele possa contribuir com a obra de Deus e para que ele possa exercer a misericórdia, se ele não tem condições de exercer usar o seu dinheiro nessas três áreas, ele não tem autonomia financeira, ele não tem condição de sustentar uma esposa. Por isso, o que isso implica em relação ao namoro? Estamos falando aqui sobre casamento, mas o que isso implica em relação ao namoro? De onde nós podemos deduzir isso? Primeiro, existe um velho ditado que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, se nós estamos querendo falar sobre um namoro, um relacionamento que nos leva ao casamento, conhecer o que o casamento diz é fundamental para entender o que você precisa ser para iniciar um namoro. Porque um namoro bíblico é um namoro que está em um tempo prévio de preparação, de organização para o casamento. Então, o que eu queria fazer nesses próximos momentos é desencorajar todos aqueles que não estão preparados para um namoro, para que eles continuem desencorajá-los de continuar nessa prática. Por mais que possam parecer que vocês queiram ter uma prática piedosa, né, com comportamento moral, com comportamento, com regras a respeito do toque, da presença, de se vocês saem juntos ou não saem juntos, independente disso, observe esses princípios a respeito do que um homem deve ser. Então, jovem, você já tem a sua independência espiritual? A sua vida espiritual é uma vida espiritual madura o suficiente? Ou você ainda depende de que outras pessoas vivam fazendo cobranças para você a respeito dela? Você depende que o seu pai exija que você leia a Bíblia, que os seus presbíteros exijam que você esteja frequente nos cultos? Você sabe orar? Você ora continuamente? Você tem uma rotina devocional estabelecida? Você tem realmente responsabilidade, maturidade, tem condições de não apenas guiar a sua própria vida espiritual, mas também guiar a vida espiritual de outra pessoa, lembrando que você irá prestar contas a Deus a respeito disso? Será que realmente você está pronto para cortejar ou para namorar uma moça? Porque se você não estiver, se você não tem condições espirituais para isso, o que você estará fazendo é defraudando essa moça, é enganando essa moça, porque você está se comprometendo com algo que você não pode entregar, e isso é pecado. Jovem, você tem independência moral? Você é uma pessoa conhecida por ser responsável pelos seus compromissos? Você consegue entender a estrutura da lei de Deus, os 10 mandamentos e tudo, como isso implica no seu comportamento, na sua vida diária? Ou você é daquele tipo de pessoa que só segue a lei de Deus, só segue os princípios morais quando as pessoas estão assistindo? O que você faz quando ninguém está te vendo? Se ninguém te vê, você roubaria? Se ninguém te vê, você é um preguiçoso no seu trabalho, nos seus estudos? Se ninguém está olhando, você vê pornografia?
Se você faz isso, você não tem maturidade moral. Você não tem condições morais ainda de guiar uma outra pessoa, porque você ainda precisa aprender a controlar o seu próprio corpo. E se você assume um compromisso com a moça, você estará defraudando. Você tem estabilidade emocional? Ou você é uma pessoa que facilmente se ira, facilmente perde as estribeiras? Você facilmente fica depressivo, você oscila entre um exagero na sua alegria e um exagero na sua tristeza. Você não é uma pessoa constante. Se você não tem controle das suas emoções, você não consegue manter uma naturalidade. Estou dizendo que às vezes não aconteça de você ter ira, de você ficar triste, mas se você não consegue ter controle, você é uma pessoa de notável descontrole, falta de equilíbrio emocional, então você ainda está precisando aprender a lidar com isso antes de assumir a responsabilidade de guiar outra pessoa nesse mesmo quesito, nesse mesmo assunto. Jovem, você tem independência financeira? Talvez aqui é o que mais pegue para muitos jovens cristãos sérios, comprometidos com a fé bíblica, comprometidos com a verdade das Escrituras, ansiosos por casar, que leem muitos livros sobre relacionamento, sobre como deve ser um namoro cristão, como deve ser um casamento cristão. São pessoas que são preocupadas, que entendem o papel do homem e da mulher, mas não têm condições financeiras. E a sua ansiedade de assumir um compromisso como esse, antes de condição de sustentar uma família, certamente irá prejudicar a sua vida espiritual, moral, a sua e a da pessoa com quem você quer se relacionar. Você já consegue pagar as suas próprias despesas? Você tem controle das finanças? Você entende o que significa custos como aluguel, custos de moradia? Você sabe quanto você gasta com alimentação, quanto você vai gastar quando estiver casado, com saúde? Você apoia a igreja? E eu não estou falando aqui de uma vida de luxo que você precisa ter um salário altíssimo. Estou falando de uma pessoa que é responsável, que consegue trabalhar arduamente, que não tem medo do trabalho para que ele possa cumprir os compromissos financeiros que ele assume. Se você é uma pessoa que cumpre os compromissos financeiros que você assume, se você tem responsabilidade, se você trabalha, certamente Deus irá abençoar o seu trabalho. Mas se você hoje não tem condições de dar comida para um passarinho, como é que você vai cuidar de uma esposa? Se para sair com ela, se para pagar um sorvete você tem que pedir dinheiro para o seu pai, então você não é homem ainda para poder assumir a responsabilidade de sustentar financeiramente uma outra pessoa. Tirá-la da casa dos pais dela, onde ela tem lá a comida dela, a roupa dela, o alimento, o quarto dela, levar para um lugar onde você não tem ainda condições. Então, revogue dessa sua decisão, porque o que você está fazendo é ocupando um espaço que ainda não é seu. Não importa o sentimento que você tem para com essa moça nesse momento. Você ainda não pode dar provas de que você pode cumprir, que você pode responder corretamente, biblicamente, a este compromisso que você está assumindo. Então, fuja disso. E moças, vocês ouviram a respeito do papel do marido? Vocês ouviram a respeito dos riscos a respeito sobre os jovens que ainda não estão preparados? Então, fuja de meninos. Fuja de um jovem que ainda não apresente as condições necessárias para iniciar um relacionamento com você. Não aceite nenhuma conversa. Uma amizade, vamos nos conhecer, quem sabe, talvez virar uma corte. Não aceite esse tipo de coisa. Se a pessoa não tem condições de assumir ainda, ela precisa focar nisso. Se ela não estiver focando em ser um bom marido, em se tornar um homem piedoso agora, enquanto ele não tem condições, ele não fará isso depois que ele conseguir garantir o seu coração. E agora sobre o papel das mulheres. Vamos analisar um pouquinho também o que o texto tem nos dizer a respeito das mulheres. Nós vimos que tem pelo menos 3 aspectos importantes a respeito dos homens. Mas qual é o mandamento bíblico que Deus dá aqui para as mulheres? Um apenas. São 2 palavras diferentes, mas que têm o mesmo conceito. Versículo 22, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E versículo 33, e a mulher reverencie o marido. Então, o resumo do que a mulher precisa ser no casamento é isso. Ela precisa ser submissa a essa liderança. Então pense, se você tem um marido que ele
cumpre as suas obrigações, por mais que ele seja um homem pecador, ele será um homem pecador, ele vai pecar nessas áreas, mas ele é uma pessoa responsável quanto à sua vida espiritual, quanto à condução moral da sua vida e quanto à condução, e é responsável financeiramente pela sua vida. Então você está protegida. A mulher estará protegida e poderá se submeter. E se submeter ao quê? Submeter à liderança espiritual, se submeter à liderança moral e se submeter à liderança financeira do marido. A sua condição de provedor do lar. Primeiro, o que significa submissão? Né? Isso é um assunto importante, porque hoje em dia o conceito de submissão é extremamente distorcido, principalmente se você frequenta uma universidade, né? Ou assiste televisão. Então o conceito de submissão hoje em dia é extremamente pervertido. Submissão não significa que a mulher, primeiro, não significa que ela deve ser submissa a todos os homens. Ela deve ser submissa àqueles homens a qual a palavra de Deus exige que ela deve ser submissa. O seu marido e o seu pai. Inicialmente, são aqueles que a protegem, são aqueles que podem exercer essa liderança sobre a vida deles, sobre a vida dela. Então, o primeiro ponto é que a submissão não é a todos os homens, é a alguns, que a Bíblia estabelece. Depois, submissão não significa um tipo de obediência cega, porque o casamento deve ser no Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. O casamento é no Senhor. Logo, a obediência não pode ser uma obediência que te leve a desobedecer a Deus. Isso não é submissão. Isso é temor dos homens. Então, não é isso que significa submissão. Submissão também não é uma relação de opressão. É o contrário do que as feministas dizem. Elas mentem a esse respeito. Submissão é uma relação de proteção, não de opressão. É um lugar onde Deus coloca a mulher para que ela seja protegida pelo seu marido. Logo, não tem nada a ver com opressão. E submissão também não é igualitarismo, não é simplesmente um nome diferente para dizer que todos, como alguns geralmente tentam explicar a questão da submissão da mulher nesse capítulo de Efésios 5, citando o versículo 21, onde diz, sejam submissos uns aos outros. Mas quando a palavra submissão está relacionada à mulher, principalmente se ela está comparada com a igreja, ela realmente está falando em posição diferentes. Homem e mulher têm posições diferentes e o homem tem uma posição acima da mulher na liderança espiritual, moral e financeira do lar. Então a mulher deve ser submissa justamente nesses 3 pontos. O que significa uma submissão aos cuidados espirituais do seu marido? Significa que ele é o guia espiritual da sua vida. Então você deve reverenciar, você deve honrar. E isso é um mandamento, é porque não é natural para a mulher aceitar esse tipo de coisa, assim como não é natural para o homem assumir a sua responsabilidade. Então a mulher deve ser intencional na sua submissão. Ela deve se submeter ao cuidado espiritual do seu marido. Ou seja, em questões de dúvidas teológicas, o seu marido deve ser consultado. Você não deve procurar informações em outras fontes. Você deve primeiro ir ao seu marido. Deve primeiro buscar a orientação dele, o cuidado dele. E você também deve servir ao seu marido como um auxílio no conhecimento espiritual que ele deve prover. Você pode auxiliar, você pode ler, você pode discutir com ele, você pode até discordá-lo, não há problema em discordar respeitosamente, mas há um problema em ser insubmissa quanto às decisões de cunho teológico também dele. Então, de um marido fiel, né? De cunho teológico dele. Logo, você também deve buscar usar a sua inteligência, toda a sua capacidade argumentativa no auxílio do seu marido para que ele seja cada vez mais conhecedor da palavra de Deus e então possa tomar as melhores decisões para a família. Significa então que a mulher não irá usar a sua astutez, a sua inteligência para manipular o seu marido. Também tem o cuidado moral, a submissão ao cuidado moral. Então, se o seu marido tem o direito de revogar um compromisso que você assume. Então, não assuma um compromisso em contrariedade ao que o seu marido falou. Não tem por que você fazer isso. Não é prudente que a mulher faça isso. Ela até pode fazer, mas aí ela pode sofrer a consequência de que o marido vai lá e revogue a palavra dela, porque ele não foi consultado anteriormente. Então, decisões de cunho moral, decisões com terceiros, compromissos que são estabelecidos, votos
que são estabelecidos, um compromisso de venda de alguma coisa, por exemplo, é um tipo de voto que você faz. Um voto religioso é um voto que você faz, né? Mas todos os compromissos onde você empenha a sua palavra, esteja alinhada com seu marido, submeta a ele, ouça as suas orientações. Você também deve, assim como ele pode interferir nas suas decisões e ele deve assumir as responsabilidades disso, a mulher também deve assumir as responsabilidades com os compromissos que o seu marido toma. As decisões que ele toma também vão ser as suas decisões. Se alguma decisão que ele toma não é bem sucedida, traz algum tipo de prejuízo, seja financeiro, seja moral que eu digo no sentido de sofrer algum tipo de retaliação na sociedade, se isso acontece, a mulher sofre junto com o seu marido em submissão, porque ela é uma auxiliadora idônea. Também deve entender que o marido, ela deve buscar com que o marido seja visto na sua família, na sua casa, pelos seus filhos, e ela também nutrir isso com um exemplo de bom comportamento, auxiliando então, o exortando nos momentos onde ele falha. Também deve ter submissão aos cuidados financeiros do marido, ou seja, não é sua responsabilidade sustentar o seu lar, é responsabilidade do seu marido. Logo, você não tem que sair das suas atividades de casa necessariamente para poder aumentar a renda da casa e assim subir o padrão de vida. Você deve, no lugar disso, se adequar ao padrão de vida que o seu marido pode oferecer. Significa que você pode, sim, ao sair da casa dos seus pais e ir para a casa do seu marido, ter que baixar as suas expectativas e aumentar o seu trabalho, porque o seu marido ainda não tem condições financeiras de dar o mesmo luxo e conforto que você tinha antes. Então você deve se adequar às condições financeiras do seu marido. Também deve ser uma boa administradora dos recursos financeiros que ele arrecada para casa. Ele é o provedor, mas não necessariamente ele vai administrar o dinheiro da família. Isso pode ser feito sim pela mulher. Nós vemos esse exemplo em Provérbios capítulo 31, onde a mulher administra as finanças da casa. Sabe onde precisa comprar, o que precisa comprar, quanto ela pode guardar, quanto pode poupar. Então a mulher deve se buscar sabedoria a respeito desses assuntos para ser um auxiliador idôneo e ajudar na administração financeira da casa. Também controlando os gastos do dinheiro e controlando as coisas da casa para que tenha a maior otimização possível. Isso é uma demonstração de submissão na área financeira. Alguns pontos importantes para a gente finalizar é o homem que deve deixar a casa de seus pais e se unir à sua mulher. O princípio que a gente decorre logo disso aqui a respeito do namoro é que o namoro nunca deve ser iniciado pela mulher. Não é a mulher que pede um rapaz em namoro, ou os pais do rapaz. O adequado é que o marido, que o pretendente chegue ao pai da moça e lhe peça autorização para que ele então possa conversar e conhecer melhor aquela moça com vistas a um casamento, com vistas a conhecer melhor e então propor um noivado e um casamento. Não é a mulher que inicia isso, é o homem, é responsabilidade dele. Também a mulher não deve sair da casa dos seus pais e então viver uma vida independente. Quem deixa a casa dos pais é o homem, não é a mulher. Então o homem pode até sair da casa dos seus pais e viver um tempo só e depois buscar o casamento, mas a mulher não. Isso vai ser melhor desenvolvido no livro do Douglas Wilson, esperem. Vocês vão gostar disso, eu acho. O que isso tudo implica sobre casamento, sobre namoro? Moças, treinem a sua submissão. Assim como o homem tem que buscar se desenvolver na área espiritual, moral e financeira, a mulher tem que buscar se desenvolver nas questões da submissão. Então, qual é o melhor lugar para você treinar a submissão ao marido? Treinando com o seu pai. Seja submisso ao seu pai. Honre, reverencie o seu pai. Tenha como referência espiritual, o tenha como uma referência moral, o tenha como uma referência financeira na sua casa. Auxilie o seu pai. Você não é a esposa dele, você é filha, mas auxilie o seu pai. Isso irá te ajudar, irá te treinar a ser uma boa esposa. Moça, fuja do feminismo. Os homens também, mas principalmente as mulheres, fujam
do feminismo. Fujam de um conceito onde você precisa se rebelar e sair de um estado de opressão. Isso é antibíblico, isso não é verdadeiro. Na realidade, busque a liberdade que temos em Cristo. Não deve se aceitar o abuso, a ofensa, mas não deve se fugir para um conceito onde toda relação entre homem e mulher é uma relação de opressão. Isso é antibíblico, na realidade é uma relação de proteção, de liberdade. A liberdade está em a mulher ficar em casa cuidando dos seus filhos e servindo ao seu marido enquanto ele vai para fora trazer o proveito do lar e assim ter a sua mesa rodeada de filhos e cantando ao Senhor com bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de filhos, né, de flechas. Então, Salmo 127, para quem não sabe a referência do que eu estou falando. Moças, aprenda também as atividades do cuidado com a casa e com as crianças. Isso certamente irá te preparar para o casamento. Então aproveite o tempo da solteirice para auxiliar a sua mãe, suas irmãs, se você tem, para o cuidado da casa. Se você não tem irmãs ou sobrinhas pequenas, crianças que possam te ajudar a entender a cuidar de crianças, você pode fazer isso na sua igreja, ajudando as pessoas. Sempre tem, as mulheres que têm filhos pequenos sempre estão precisando de ajuda. Você pode sempre se oferecer, que será bem-vindo, mesmo quando ela disser que não precisa. Sempre precisa. E moça, principalmente, talvez esse seja o conselho mais relevante para você: não aceite as investidas de uma criança, de um menino. Lembre-se que a Bíblia fala que é o homem que deixará a casa do pai e da mãe e se unirá a sua mulher. Não é o menino, não é alguém imaturo, não é alguém que não tem condições de assumir os seus compromissos. Não aceite esse tipo de investida. Aproveite, se você não está em um relacionamento ainda, você não está no namoro, aproveite isso que a gente falou, medite a respeito disso que a gente falou, porque você ainda está num momento onde você pode usar muito mais a sua razão para tomar as decisões. Agora, se você já está num relacionamento, você já está num namoro, e ao olhar para o que a Bíblia exige a respeito do casamento, você percebe que ainda não tem as qualificações básicas para iniciar um casamento, pare de defraudar aquela moça. Isso é principalmente para os rapazes, porque eles são os que vão dar o fundamento do casamento, a solidez necessária para o casamento. Claro que se uma moça ela é muito jovem, se ela é muito imatura, se ela não tem maturidade espiritual, ela também não vai entender o papel dela de submissão. E por isso o casamento pode dar errado, ou pode ter várias complicações no início do casamento. Mas vocês devem fugir desse tipo de coisa. Fujam da imaturidade, busquem ser homens e mulheres antes de assumirem os compromissos que são exclusivos para homens e mulheres. Se é o homem quem deixa a casa dos pais e da mãe para se unir a essa mulher, é porque qualquer tipo de relacionamento que visa o casamento, ele é um relacionamento na vida adulta, ele é um relacionamento entre um homem e uma mulher, não entre crianças, não entre jovens, não entre adolescentes, não entre pessoas que não têm condições de assumir os compromissos que nós listamos aqui. Eu espero que essas reflexões te ajudem a pensar mais a respeito. Até uma próxima.